Então, continuando, pessoal, agora já está gravando, agora tudo certinho. Então, os protozoários, o mais famoso, assim, um dos mais famosos é a ameba, né? É um protozoário que vive em água doce, né? Geralmente a gente vê muito em rio, em represa, e ele pode causar algumas doenças no ser humano, viu? O outro grupo aqui, pessoal, é o grupo dos fungos, reino fungi. Então, o reino dos fungos, pessoal, também é um reino muito importante para os seres humanos, né? E não é somente para os seres humanos, mas é importante para todo o ecossistema de seres vivos do planeta. Porque os fungos, juntamente com as bactérias, são os principais decompositores. Ou seja, todo organismo vivo que morre, né? Uma folha que caiu no chão, um animal que morreu, todos esses organismos vivos que morrem, eles têm no seu corpo matéria orgânica. E essa matéria orgânica ela é feita de substâncias muito importantes chamadas sais minerais. E os decompositores, o que eles fazem? Eles transformam a matéria orgânica daquele ser vivo que morreu em sais minerais. E por que isso é importante? Porque as plantas elas vão pegar esses sais minerais e transformar isso em matéria orgânica. Então vocês vão perceber que vai ter um ciclo, né? As plantas pegam os sais minerais e transformam em matéria orgânica. Os decompositores pegam a matéria orgânica e transformam isso em sais minerais. E com isso a gente vai tendo o ciclo das cadeias alimentares. É muito importante porque é graças a esse ciclo que a gente consegue produzir alimentos, né? Não só para os seres humanos, mas para todos os seres vivos. Então os fungos, eles são decompositores. Tem os fungos, aqui a gente tem a imagem de um cogumelo, e eu não sei se esse aqui é comestível, mas tem alguns cogumelos que são comestíveis, né? Tem alguns que são para os seres humanos são venenosos, né? Os fungos estão presentes aí, vamos supor, o pão que embolorou, aqueles pontinhos coloridos são formados por fungos, né? Colônias de fungos e por aí vai, pessoal. O reino das plantas, não precisa nem falar, né, gente? Reino plantae. Esse plantae aqui, pessoal, fungi, monera, protista, isso aqui está escrito em latim. É por isso que o nome aparece diferente. É porque está em outra língua. É uma língua bem parecida com a nossa, né? Mas é outra língua. O reino plantae é o reino das plantas. Aqui, pessoal, colocou algas. Então eu vou tirar esse aqui, ó, algas, porque na verdade o reino plantae é formado apenas por plantas, viu? Então na apostila aí eles devem ter confundido alguma coisa aí. E o reino Animalia, que é o reino dos animais, é o reino ao qual nós, como seres humanos, pertencemos, né? Então, se alguém te chamar de animal, não é uma ofensa, é uma verdade. Beleza? Pessoal, então vamos lá, gente. Já vamos. Aqui tem um quadrinho das características, a gente vai utilizar isso aqui para responder as atividades. Então já vamos lá para as atividades, para não ficar perdendo muito tempo aqui. Ó, a classificação de Whittaker, eu não sei como é que pronuncia, viu, gente? Depois a gente pode até pesquisar lá no Google como que pronuncia esse nome aqui. A classificação de Whittaker, vou falar do jeito que está escrevendo aqui. Divide os seres vivos em 5 reinos. Com base nos estudos da semana, responda no seu caderno. Cite características do reino vegetal referente aos critérios, modo de nutrição e número de células. Pessoal, então, reino vegetal. Deixa eu dar um espaço aqui. Reino vegetal, pessoal. Deixa eu só fazer as alterações. Então, gente, modo de nutrição.
Modo de nutrição. Os vegetais, eles são autótrofos. Nutrição. Começa não. Ó, então os vegetais, eles são autótrofos, quer dizer que eles produzem o seu próprio alimento, e referente ao número de células, eles são pluricelulares. Significa que para um ser vivo ser classificado como planta, ele tem que ter muitas células, né? Muitas mesmo. Então, isso significa pluricelulares, quer dizer que tem muitas células. Beleza. Liste quais seres vivos pertencem ao reino Monera. Então, gente, basicamente o reino Monera é composto pelas bactérias. Então, composto pelas bactérias. É o reino mais fácil de decorar, viu? Porque o reino Monera é só você saber, só tem bactéria. Agora, enumere características comuns a fungos e protistas. Então vamos lá. Ó, ambos são heterótrofos. Heterótrofos quer dizer que os dois, fungos e protistas, eles não produzem o seu alimento. Eles precisam se alimentar de um outro ser vivo. É o nosso caso também. Então, nós também precisamos de alimentar de outro ser vivo. A gente precisa da planta que produz o arroz, que é um ser vivo, da planta que produz o feijão, que é um ser vivo, do gado, né, que é um ser vivo, para pegar a carne, e assim por diante. Então, os fungos e protistas também são heterótrofos. Outra característica dos fungos e protistas, outra característica aqui é que ambos podem apresentar espécies unicelulares e pluricelulares. Então, gente, isso aqui é outra coisa em comum, esses dois reinos. Nesses dois reinos, a gente pode encontrar espécies que têm apenas uma célula, formada por apenas uma célula, e pode encontrar espécies que possuem muitas células. Então, é uma característica que é comum entre esses dois organismos aqui, viu? Então, vou deixar só essas duas semelhanças aqui, gente, para não ficar demorando muito, viu? Ó, então... Professor? Oi? Sobe um pouquinho lá para cima que você escreveu pluricelulares errado, você pôs um R ali. Ah, tá. Quer dizer... celulares. Agora ficou certinho, né? Aqui, pessoal, o computador unicelular... Aqui o computador está sublinhando de vermelho tudo, porque, se eu não me engano, parece que está aqui como... O idioma aqui, eu acho que está em inglês. Quer ver? Preferências. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, tá em inglês, ó. Eu não sei por que tá acontecendo isso no meu computador. Aqui no caso, eu quero que seja português. Ó, vou colocar aqui, português Brasil. Não verificar também. Definir como padrão. Sim. Okay. Tá vendo? Então, eu não sei o que tá acontecendo. Direto eu tenho que fazer isso. Ó,
Então aqui, pessoal, a gente tem uma árvore que está mostrando aqui os 5 reinos, né? Beleza. Então, vamos para a questão aqui. Deixa eu apagar isso primeiro. Descreva como a evolução da tecnologia contribuiu na classificação dos seres vivos. Gente, isso aqui é muito importante, né? Antigamente, quando eu falo assim, centenas de anos atrás, não tinha esses 5 reinos. Por quê? Porque o reino Monera, o reino Protista, era composto basicamente por seres microscópicos. Então, antigamente não existia o microscópio. Então, o ser humano, às vezes, nem sabia que esses seres aqui existiam. E antigamente, o reino fungi, o reino dos fungos, ele era incluído dentro do reino das plantas. Então, antigamente, pessoal, quando eu falo antigamente, é muito antigamente, viu? Antes de existir o microscópio. O microscópio foi inventado em 1670 e poucos. Lá. Então, o que acontece? Antigamente só tinha esses 2 reinos, reino animal e reino das plantas, viu? Mas com o passar do tempo, a evolução do microscópio, de novas tecnologias, os cientistas foram descobrindo outros reinos, né? Então, descreva a evolução da tecnologia contribuindo na classificação dos seres vivos. Eu vou colocar bem resumido aqui, viu, gente? Para não ficar muito grande. Ó, vou colocar de vermelho aqui. Com a evolução da tecnologia, principalmente com a evolução dos microscópios os cientistas perceberam que muitos outros seres habitam nosso planeta. Gente, então eu vou deixar assim bem resumido mesmo, viu? Ó, então a principal tecnologia que apareceu, que ajudou bastante na classificação dos seres vivos, é a invenção do microscópio. Não só do microscópio óptico, que é o que a gente tem lá no estadual, por exemplo, né? Não é só aquele microscópio óptico, simplesinho, né? Se você quiser comprar aí no mercado, você acha aí de R$100, R$120, né? Mas não é só aquele microscópio lá. O outro microscópio que ajudou bastante também foi o microscópio eletrônico, né? Que é um microscópio muito mais potente, né? Consegue visualizar até o nível molecular, né? Em alguns casos, né? Então isso ajudou os cientistas a ampliar os seus horizontes ali, né? Saber que existem mais seres. Número 3. São organismos pertencentes ao reino protista. Então, protista, pessoal, é isso aqui, ó, protozoários e algas. Então, reino protista, vocês têm que saber que é formado por protozoários e algas. Professor, mas o que são protozoários? O que são algas? Algas, eu já expliquei, pessoal. Algas são aquela coloração verde que a gente encontra na água, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui uma imagem que é interessante. Ó. Quando a gente pega uma imagem, vamos colocar aqui, ó, tem Bahamas. Ó, Bahamas, pessoal, fica... Vamos pegar as imagens aqui, ó.
Tá vendo esse lugar aqui muito bonito, pessoal? Deixa eu pegar uma foto aqui. Olha. Ó, vou pegar essa foto aqui. Essa foto que tá bem... Pessoal, tá vendo essa foto aí? Sim. Muito bonito, né? Esse lugar. Sim. Bahamas fica na América Central, um dos lugares mais desejados, né? Pelo fato das águas lá ter muitas colorações. E essa coloração aqui, ó, meio esverdeado, pessoal, é justamente porque nesse lugar aqui a profundidade do oceano é bem pequena. Então a gente está falando aqui de profundidade menos de 2 metros de profundidade, certo? Menos de 1 metro de profundidade. Então são lugares bem rasinhos no oceano. E como é muito rasinho, na água tem muito luz, entra muita luz solar nessa água. Por ser muito rasinho, a luz consegue penetrar na água ali com facilidade, né? E como tem muita luz e tem muita água, vai se desenvolver muitas algas, algas marinhas. Então essas algas aqui, pessoal, elas vai dar essa coloração verde, eu não sei se é verde água, o que é isso, mas vai dar essa coloração deslumbrante aqui. Agora, desse lado de cá, a gente já está vendo um azul escuro, não é? Justamente porque desse lado, onde tem um azul escuro, você tem profundidades muito grandes, né? Profundidades muito grandes. Então, vamos supor, 50, 60, 70, 90 metros de profundidade, talvez até mais do que isso, né? Então, nesse ponto do oceano aqui, quando a profundidade é muito grande, aí você já vai ver somente o azul característico da água, né? O azul que é o azul característico da água. Então, a água, ela emite, ela reflete a coloração azul. E é por isso que a água é azul. Ah, professor, mas a água do copo que eu estou bebendo aqui, ó, é transparente. É porque, pessoal, a gente está vendo só um pouquinho de água. Agora, no oceano, você está olhando para uma quantidade muito grande de água. Então, é por isso que a gente vê essa coloração azul, viu? E aqui a gente vê o esverdeado por causa das algas, beleza? Então, vamos continuar, pessoal, senão vai ficar muito demorada a aula. Analise as afirmativas abaixo e indique a que possui representantes dos seres vivos com base nos seguintes critérios. Ó, eucarionte, então deixa eu só... Vamos fazer assim. Ó, então, eucarionte, pessoal, são seres que possuem carioteca. Então, deixa eu mostrar aqui. Eu acho que eu mostrei essa imagem para vocês na última aula. Mas só para relembrar, né? Vou mostrar essa imagem aqui só para relembrar. Ó. Então aqui, pessoal... Ó, a gente está vendo aqui, ó, um organismo eucarionte, né? Por que eucarionte? Porque o núcleo dele, olha aqui, ó, o núcleo dele é envolvido por uma membrana chamada de carioteca, que é essa membrana laranjada que está aqui, amarela, mostarda, esse negocinho que está envolvendo o núcleo, certo? Então, essa membrana, que é como se fosse uma pele, é a carioteca. Então, quem tem carioteca é considerado eucarionte. E aqui, pessoal, a gente já está vendo uma célula procarionte. Por que procarionte? Porque ela não tem aquela membrana. O núcleo, o material genético, está espalhado aqui no citoplasma. Então, não tem aquela membrana
que está separando certinho o que é material genético e o que é citoplasma. Aqui está misturado. Agora aqui já está separado. Aqui dentro do núcleo tem o material genético e aqui de fora está o citoplasma com as outras organelas. Então, esse organismo aqui é o eucarionte. São organismos mais complexos, que é o nosso caso, que é o caso das plantas. São organismos mais evoluídos. Procariontes, somente as bactérias são procariontes. Então, são organismos mais simples, né? Beleza, então, continuando aqui. Então, esse organismo ele tem que ser eucarionte, ele tem que ser pluri ou unicelulares, né? Então, uma característica importante aqui, ó, tem que ser pluri ou uni, tanto faz. E tem que ser heterótrofo por absorção. Eu falei para vocês aqui, pessoal, que quem é pluri ou unicelular só vai ter dois casos. Deixa eu ver se dá um. Espera aí, pessoal. Aí melhorou. Então só tem dois casos de seres que são pluricelulares e unicelulares. Os dois casos são esses dois aqui, ó, fungos e protistas, viu? Só que aí falou mais uma coisa aqui, ó, que ele tem que ser heterótrofo por absorção, ou seja, ele vai grudar, né, em um ser vivo e vai ficar lá absorvendo os nutrientes daquele ser vivo, certo? No caso aqui, pessoal, quem que vai pegar todas essas características juntas? No caso aqui, ó, eucarionte, pluricelular ou unicelular e heterotrófico por absorção. Nesse caso aqui, pessoal, vai ser os fungos. E aí, a gente tem esse aqui, ó. Esses dois aqui são exemplos de fungos, né? O cogumelo e a levedura. A levedura, pessoal, é um fungo utilizado para fazer pão, para fazer pizza, para fazer cerveja, né? Fazer vinho. Então a levedura é um fungo que é utilizado para produzir bebidas alcoólicas, né? Beleza. 5. Observe o esquema atual de 3 domínios e responda no seu caderno. Bactéria, arqueobactéria e eucária. Então, aqui, pessoal, é uma outra classificação, né, chamada de domínios. Nesse caso aqui, a gente tem 3 domínios: domínio das bactérias, domínio das arqueobactérias e domínio dos eucária, né? Então, 3 domínios. E vamos para as perguntas. Identifique o maior domínio e cite os reinos que pertencem a ele. Então, o maior domínio, pessoal, seria o domínio da eucária, e os reinos pertencentes ao domínio da eucária, deixa eu ver se eu escrevi certo. Não, escrevi não. Então, ó, o domínio pertencente, os reinos pertencentes ao domínio da eucária, é esses aqui, ó. Reino protista, plantae, fungi e animalia. Vamos colocar em português para ficar mais fácil. Reino protista, que já está em português. Protista. Reino dos fungos. Reino das plantas e reino dos animais. Então aqui, pessoal, a gente está falando do domínio eucária.
Letra B. Pesquise sobre as arqueobactérias e respondam em que ambientes elas são encontradas. Pessoal, arqueobactérias são bactérias que vivem em ambientes extremos, né? Também são conhecidos como organismos extremófilos. Por quê? Porque elas são encontradas em lagoas vulcânicas. Ou seja, o que é uma lagoa vulcânica? É uma lagoa que se formou próximo de um vulcão. E qual que é o problema disso? O problema disso é que muitas dessas lagoas vulcânicas, você tem a água que chega a temperaturas acima de 90 graus de temperatura, muito quente, né? Você tem também nessa água uma quantidade de ácido muito grande. Então, é um ambiente que nenhum ser vivo consegue suportar. Mas existem algumas arqueobactérias que conseguem sobreviver nesses ambientes. Então, aqui, ó, em que ambientes elas são encontradas? São encontradas em lagoas vulcânicas, assim como também no fundo do oceano próximo a fontes Então, gente, esses organismos aqui, arqueobactérias, são organismos que conseguem sobreviver em ambientes que nenhum outro consegue, que é o caso das lagoas vulcânicas, fontes, são vulcões que ficam debaixo da água também, pessoal, ativos, também são encontrados esses animais. E letra C, explique por que os vírus não se enquadram em nenhum dos reinos de seres vivos. Pessoal, os vírus, eles são um caso à parte. Eles não se enquadram, pois não possuem estrutura celular e, devido a isso, dependem de outro ser para se reproduzir. Pessoal, então os vírus, muitos cientistas acreditam que os vírus não sejam seres vivos. Vamos pensar no vírus Covid-19 aí, que a gente está cansado de ouvir falar dele. Gente, na minha opinião, eu acredito que os vírus são seres vivos. São considerados seres vivos, para mim. Né? E muitos cientistas acreditam que sim também. Só que outros cientistas não acreditam. Por que eles não acreditam? Justamente porque o vírus ele não possui estrutura celular. Ele não tem célula. Né? O vírus ele é formado apenas por uma cápsula de proteína e um material genético. Mas, para mim, se tem material genético, eu já considero ser vivo, porque ele pode se reproduzir. Então, como que não está vivo, sendo que aquele organismo ele consegue se reproduzir? Né? Então, para mim, vírus são seres vivos. Viu? Pessoal, a gente finaliza aqui essa correção, certo? Eu enrolei, demorou um pouquinho porque a gente estava ajeitando aqui como é que fala? O computador e tudo mais, né? E alguém tem alguma dúvida, pessoal, sobre essa atividade aí? Alguém ficou com alguma dúvida?
Sobre os reinos? Não? Eu Então, não tenho. oi? Não. Você tem alguma dúvida aí, Augusto? Não. Ah, tá. Então, pessoal, se não tiver nenhuma dúvida, se não tiver mais nenhum comentário, a aula, então a gente já pode finalizar a aula, viu? Eu agradeço aí a presença de todo mundo, né? E eu vou postar isso aqui no YouTube, depois vou mandar o link lá, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, dar uma visualizada na aula, como que ela ficou. Beleza, gente? Então, vocês estão dispensados. Obrigado, viu, gente, pela presença. Tchau, professor. Tchau, Augusto. Até mais. Tchau. Tchau, Maria Fernanda.